felizes de ver esse salão cheio na noite de hoje. É tão gostoso, né? Depois da gente, durante muito tempo, só se ver por telinha, e agora estarmos, né, podendo nos ver, aqueles que podem, lógico, estar aqui presente. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. E hoje está corrido, viu? Por isso que eu estou pesada. Aumentar? Aqui o som? Som? Melhorou, Fania? Melhorou? Tá. Então, eu queria agradecer a presença de todos e pedir, então, né, que nós possamos iniciar esse nosso encontro, que com certeza será de muita reflexão para todos nós. O tema é bem favorável para nós que estamos dentro dessa doutrina espírita e da responsabilidade que temos, né? Enquanto nos nomeamos espíritas, né? Então nós vamos iniciando sempre com uma prece e eu vou pedir para o Cláudio para que ele possa vir abrir esse evento para todos nós. Boa noite a todos. Não está ouvindo, mano? Melhorou? Bom, agora ouvindo, eu sei que vocês estão. E vendo, vocês conseguem ver? Porque de repente é lá em cima, né? É mais fácil, né? A gente é pequenininho, né? Mas tá bom, então. Como disse a Ana, é muito bom, né? A gente ver a nossa casa cheia sempre. E é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, com certeza absoluta. E a gente espera cada vez mais, vou aproveitar, viu, Aninha? Aqueles trabalhadores que vocês conhecem, que vocês mesmos estão um pouco afastados da casa, venham, que a casa está precisando e a gente está esperando, tá bom? Então vamos, neste momento, buscar sair do estado de atenção que estivemos até agora. Vamos elevando os nossos pensamentos, buscando sentir a presença desses amigos da espiritualidade que sempre estão conosco. Vamos sentindo um longo e amoroso abraço desses amigos a nos envolver. Vai serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração, fortalecendo todo o nosso ser. E vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, e a esses amigos, por essa oportunidade de estarmos aqui esta noite, para mais uma vez ouvir a palavra do nosso Mestre, através do nosso amigo Marcos, que vai trazer para nós o seu conhecimento, que possamos estar atentos, que possamos apreender e aprender todos os ensinamentos que vamos aqui esta noite, e que possamos espargir esses ensinamentos a todos aqueles que conosco convivem. Obrigado, Jesus, obrigado, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Nós somos pequenininhos, então eu não preciso mexer no microfone. O Marcos com certeza vai precisar mexer. Então, gente, vamos, né, chamar o nosso convidado, o Marcos Chiarelli, que já está conosco, né, já há 2 anos, como expositor volante da área de ensino da nossa casa. E ele vai se apresentar melhor, eu acho que nada melhor do que ele para dizer, né, um pouquinho da sua trajetória dentro da doutrina e, em seguida, abordar o tema. Então, Marcos, por favor, seja muito bem-vindo e uma ótima palestra. Muito boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Sim? Eu vou fazer uma experiência. Vou pegar essa daqui, ó. Alô? Alô? Eu acho que eu fico mais à vontade aqui, tá? Boa noite. Para mim é uma alegria muito grande, me sinto muito honrado, né, com este convite de estar aqui. Agradeço demais ao Cláudio, à Ana Meca, toda a direção aqui da casa.
Sempre quando a gente se encontra para falar de Jesus, eu considero uma festa, né? E ir em festas é sempre muito bom, sempre muito gostoso. Meu nome é Marcos Chiarelli, eu sou espírita praticamente desde que nasci, porque eu nasci numa família espírita e há algumas décadas atrás não existiam tantos centros espíritas assim. Esse é um centro já com uma idade bastante significativa, né? 85 anos. Mas quando eu era criança, na casa da minha mãe, que era a minha casa, era um centro, era como se fosse um centro. Eles realizavam aquilo que na época eles chamavam de sessão de mesa branca, né? E aí, com o tempo, então, a gente foi entendendo direitinho o que acontecia e tal, e foi sendo encaminhado para um centro espírita mesmo. Então, desde criança, eu estou dentro do espiritismo. Eu não tenho a lembrança exata de quando eu comecei a ver e ouvir espíritos, mas foi muito cedo. Eu me lembro que com 5 anos de idade, um amigo do meu pai desencarnou. Um amigo do meu pai desencarnou, uma pessoa que frequentava a nossa casa, e a minha mãe colocava a gente, eu e meus irmãos, para dormir sempre muito cedo, né? Então, antes das 8 horas da noite, a gente já estava lá no quarto. E eu vi esse amigo do meu pai passando, um senhor já de idade, né? E aí eu levantei e fui falar: mãe, o seu João está lá no meu quarto, né? Por que ele não está aqui na sala? E a minha mãe falou: seu João, né? Eu falei: o seu João Micheletti, eu me lembro do sobrenome dele. Tinha uma indústria de balanças Micheletti, não sei se alguém vai lembrar disso aí, né? Mas, enfim, aí ela falou: não, seu João não está aqui. Em seguida, tocou o telefone e era a esposa dele avisando que ele tinha desencarnado. Então, a minha lembrança é com 5 anos de idade, né, ter uma visão assim. E aí, com 12 anos de idade, eu desenvolvi a mediunidade de psicografia. Comecei a escrever. Lógico que você não vai exigir muita coisa de uma criança de 12 anos, né? Mas isso foi amadurecendo, eu fui entendendo direito o que acontecia comigo. Atualmente eu tenho um livro chamado Muito Prazer, Eu Sou o Espiritismo, de autoria do Espírito Manuel Dantas. Ele foi publicado pelas edições FESP, que é o braço literário da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E a gente está nessa caminhada aí, então, né, há muitos anos já. Tenho a felicidade de ser convidado pela generosidade das pessoas, né, para proferir palestras, para dar aulas. E eu digo que eu tenho a felicidade porque tem muita gente que equivocadamente acha que um palestrante ou até que um médium é alguma pessoa diferente dos demais, e muito pelo contrário, eu sou igualzinho a qualquer um de vocês, né? Com falhas, com defeitos, com virtudes, todos nós temos virtudes, não é? E eu sou uma pessoa comum. Eu sou tão comum que hoje, por exemplo, eu fui me arriscar a fazer um prato diferente no almoço, e não é nem nada de Masterchef, não. Eu fui fazer uma couve diferente aí, e eu cortei o meu dedo fazendo a couve, né? Aí quase que eu liguei para a Ana dizendo que eu não vinha, porque eu fiquei num estado assim de ter que ir para o UTI do pronto, né? Eu falei: nossa, eu corto um dedo, né? Meu Deus do céu, gente. A minha esposa fala: mas não é possível, né? A gente tem essa brincadeira, né, de que a mulher é forte, aguenta o tranque, o homem, né, com resfriadinho de nada. Mas eu vou falar, gente, esse meu dedo aqui está doendo até. Mas então, né, eu digo que eu tenho a felicidade de ser convidado para fazer palestras, para ministrar aulas, porque sempre que a gente revisita um assunto, o primeiro beneficiado sou eu mesmo, né? Existe um ditado que fala que o ouvido mais perto da boca é aquele que ouve primeiro, aquele que mais aprende, né? Então eu tenho oportunidades inúmeras de aprender sempre. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante: o comportamento dos espíritas dentro e fora do centro. Eu desenvolvi essa palestra para apresentá-la num seminário que eu participei faz pouco mais de um mês no Centro Espírita do Mandaqui, aqui na Zona Norte, Centro Espírita Antônio de Oliveira, CEAUA, não sei se alguém conhece. Foi um seminário que tinha por título principal Os Desafios da Nova Era, né? E o nosso comportamento, de nós espíritas, dentro da casa espírita e fora dela, é um desafio, né? A gente tem que superar alguns obstáculos aí. E, se me permitem, o Cláudio falou aqui, não é? Salão cheio, ela mencionou também aqueles que estão voltando, aqueles que não estão, aqueles que estão presentes aqui, mas que vêm só em ocasiões especiais, como esta palestra. O pessoal que está assistindo de casa, é pelo Facebook? É pelo Facebook aí, né? Voltem
Voltem. Esse seminário ele foi proposto lá no CEAL justamente porque pós-pandemia, né, que é essa era que nós estamos vivendo agora, os trabalhadores espíritas estão voltando muito timidamente aos centros, né? E é preciso voltar. Eu acho que a pandemia serviu como alerta em vários campos, como aprendizado em outros tantos, e a questão da comunicação à distância, das palestras online, das aulas, é tudo muito bom, eu diria até que é excelente isso. Só que a presença física na casa espírita é muito importante também. Então, quem está assistindo a gente agora aí, em casa, aqui na plateia também, e que não frequenta com tanta assiduidade o centro, faça. É importante para vocês, é importante para casa. E sendo importante para casa, é importante para quem dela depende também. Vocês sabem que todo centro espírita, um dos pilares, né, do seu funcionamento é o trabalho assistencial, não é? É a obra de caridade, e para isso são necessários braços, né? Braços de quem? De vocês, né? Dos voluntários que generosamente cedem algumas horas da sua semana para estarem aqui. Qual que é a importância da gente falar desse assunto, os espíritas dentro e o comportamento dos espíritas dentro e fora do centro espírita? Eu já dei um spoiler aqui, né, gente? Nós vivemos em plena era de transição. Para quem não está familiarizado com isso, né, o que é uma era de transição? A transição planetária é um evento que não acontece de uma hora para outra, da noite para o dia, ele dura muitos séculos, né? É uma passagem. O Espiritismo nos ensina que os mundos, inúmeros mundos que existem no universo afora, evoluem assim como nós, os espíritos que neles habitamos, né? Então a gente vai achar dentro da doutrina espírita uma classificação relativa de mundos. Começa com o mundo primitivo, depois vem o planeta de provas e expiações, e o próximo degrau é o mundo de regeneração, o mundo regenerativo. A Terra está no segundo lugar. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações, ou de expiações e provas, tanto faz, não é? Isso significa que a gente deixou há relativamente pouco tempo a condição de mundo primitivo para estar no de provas e expiações. O nosso próximo estágio é o mundo de regeneração. E assim vai sucessivo, né? Vamos um dia chegarmos aí à condição de planeta de espíritos perfeitos, um mundo feliz, um mundo ditoso. Né? Quem tem alguma dúvida sobre isso, consulta ali a doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo tem lá no seu capítulo 3, se não me engano, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, tem bastante detalhes sobre isso. Essas transformações, gente, elas não ocorrem por eventos externos ou da noite para o dia, não é? A gente pode pensar assim, puxa, o Espiritismo revelou isso, então quer dizer que a questão da transformação planetária é alguma coisa recente? Não, não é recente, muito pelo contrário. Se nós formos olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, ó, capítulo 3, há muitos morados na casa do meu pai, o finalzinho do capítulo 13, ele termina no item 19, né? Está lá nas instruções dos Espíritos, existe uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho foi um parceirão do Kardec, deu bastante instruções, aí, elucidações e tal, e na mensagem que ele intitulou Progressão dos Mundos, vai estar escrito o seguinte, ó, o progresso é uma das leis da natureza. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estágio inferior ao de hoje. Nós somos um planeta primitivo, né? E atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Material e moralmente, já estivemos num estado ou num estágio inferior. E vamos atingir nesses dois aspectos, no lado material e no lado moral, um grau mais avançado. Nós estamos avançando materialmente? O que vocês acham? Né? Não precisa nem ir muito longe. Se compararmos o nosso dia a dia de hoje com o dia a dia de 20 anos atrás, já vamos sentir uma melhora imensa, né? Questão de tecnologia, de comunicação à distância, avanços da medicina, né? 50 anos atrás, alguém que tinha um problema de coração fazia aquilo que os cirurgiões chamam de uma cirurgia a peito aberto, né? Rasgava, cortava osso e tal, ficava com uma cicatriz daqui até aqui assim. Eu conheci parentes meus que fizeram assim. Hoje é necessário isso? Só em casos muito específicos, não é? Porque a pessoa faz um cateterismo, coloca um stent, né, que é aquela molinha que vai ajudar ali, ó, o sangue a circular melhor, por vídeo, né?
Entra uma câmerazinha, ou no braço ou na virilha, e aí o médico tem que ser, quando ele foi criança, ele tinha que ser bom no videogame, né? Porque ele vai no joystick ali. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso. É como se fosse um jogo de computador. Ele vai enxergando na tela e vai comandando o joystick, o negócio vai ali, tal, não sei o que lá. Ele faz uma cirurgia de alto risco que salva a vida de uma pessoa sem nenhum corte invasivo, com 3 microcortes. Eu tive que tirar o apêndice, eu tive apendicite. Eu tenho 3 cicatrizezinhas, né, nessa região aqui. Uma para a câmera e as outras 2 para a pinça ali e tal. Então, quer dizer, a gente vê de 50 anos para cá quanto que materialmente avançamos. E se considerarmos um século atrás? Se considerarmos 500 anos, 1000 anos atrás, é evidente que a humanidade está avançando. E avançando a passos largos. Porém, sempre no lado material. E ali diz que atingiremos um grau mais avançado também em relação à moral. Nós estamos avançando moralmente com a mesma velocidade que avançamos materialmente? Não, não é essa. É a notícia que não é tão boa assim, a notícia mais triste, não é? Mas temos condições de fazer isso. É muito bom ver hoje a casa cheia aqui, porque a gente percebe que tem muita gente interessada, muitas pessoas interessadas em avançar moralmente também, né? E o Espiritismo é uma grande ferramenta que nos ajuda a fazer isso. Essa transformação do mundo, não é? Ela se dá através da transformação individual. Mas vejam ainda como que o Santo Agostinho termina a mensagem, não é? Então, segundo essa lei, a lei do progresso, a Terra vai avançar. A Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Essa mensagem foi escrita em 1862, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864, teve um evento domingo aqui, não é, de 160 anos, da publicação da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. 160 anos atrás, ou para ser mais exato, né, como é de 1862, 162 anos atrás, Santo Agostinho disse que a Terra chegou a um dos seus períodos de transformação. Então não é agora que isso está acontecendo, gente. Já acontecia naquela época. Em outro trecho das obras de Kardec, se nós pegarmos a Revista Espírita, por exemplo, nós encontraremos lá mensagens dizendo que há mais ou menos 60 anos a transformação havia começado, né? Ou seja, em torno de 1800 a regeneração do planeta teve seu pontapé inicial. E aí tem gente que acha que estralando os dedos vai acontecer. Não vai, gente, né? Vai acontecer, mas não por mágica, né? Ah, Marcos, será que vai ter uma invasão alienígena aqui na Terra e aí a surpresa vai ser tão grande que todos vão se transformar? Pode ser, nada é descartado. O que é um ET? ET é uma abreviação para extraterrestre. Então todo mundo que está fora da Terra é um ET, porque ele não está na Terra, ele é extraterrestre. Podem existir civilizações mais avançadas que a nossa? É claro que existem. Eu não digo que podem, certamente existem. Elas podem viajar pelo espaço, dependendo do grau de adiantamento delas e do interesse delas, elas podem viajar pelo espaço. Será que algum dia elas vão se revelar aqui na Terra? Quem sabe? Por que não? Não é? É isso que vai transformar o planeta para um mundo de regeneração? Não. Ah, Marcos, você viu que nessa semana teve um atentado lá do Trump, né? De repente vai começar um movimento, uma guerra, já tem a guerra de Israel, já tem a guerra da Rússia e tal. Será que uma guerra vai transformar o planeta? Não. Quantas guerras a Terra já enfrentou? Pode ser que algum presidente maluco aperte ali um botão vermelho e uma bomba nuclear exploda, né? Isso vai transformar a Terra? Não. Isso pode acabar com a Terra, né? E aí, sem querer colocar pânico em ninguém, né? O que vai acontecer se a Terra acabar, se a Terra for destruída por uma guerra nuclear? Fizeram essa pergunta para o Chico, né? Nosso querido Chico Xavier. E com toda a sua simplicidade e sabedoria, com aquele jeitinho mineiro dele, ele respondeu assim: uai, meu filho, nós vamos reencarnar em outro mundo. É simples assim, né? Se aqui não tiver mais jeito da gente reencarnar, e não só por uma destruição nuclear, por nossa responsabilidade, desmatamento, a gente não cuida das águas, não cuida dos rios, não cuida dos mares, a gente pode estar acabando com o planeta. O que vai acontecer?
existem inúmeros mundos em condições evolutivas semelhantes à Terra. Nós passaremos a reencarnar nesses outros mundos. Então não é a guerra, não é a destruição do planeta que vai transformar o nosso globo num globo regenerado. O que mais pode ser? Falei de invasão alienígena, falei de guerra. Catástrofe, né? Puxa vida, será que vai acontecer uma catástrofe tão grande que aí o homem vai ser tocado lá no fundo do seu coração e aí vai se regenerar? Né? O mundo vai se regenerar? Eu também digo que não. A Terra já viveu inúmeras experiências de catástrofes. Catástrofes naturais, tsunamis, terremotos, maremotos, inundações. Nossos irmãos do Rio Grande do Sul até hoje estão precisando da nossa ajuda, não é? Então quem colaborou cerca de 1 mês, 2 meses atrás, continua colaborando, porque já saiu do noticiário, mas eles ainda estão precisando de ajuda, né? Então as catástrofes fazem parte deste processo de transformação, mas não são determinantes para fixar uma data. Quando vai ser? Essa é a pergunta que vale milhões, não é? Perguntaram para Jesus, quando essas coisas vão acontecer? Qual que foi a resposta dele? Desse dia, nem eu, nem os anjos do céu sabem. Nem eu, Jesus falou, governador espiritual do nosso planeta, mas apenas o meu Pai que está nos céus. É só Deus que sabe a data. Por que é importante falar disso? Porque tem gente que assiste palestra na internet, não é? E a internet é fantástica, que proporciona para a gente uma série de informações, mas é preciso ter um filtro, né? O filtro que Kardec tanto utilizou, da racionalidade, do bom senso, passar tudo pelo crivo da razão. Marcos, eu ouvi falar que no dia tal do ano tal, alguém ali famoso disse que vai. Será? Né? Vamos procurar lá no Livro dos Espíritos, o que eles falam sobre previsões. Espíritos sérios, espíritos evoluídos não fixam datas. Por quê? Porque os acontecimentos dependem do livre-arbítrio de cada um. Se a gente se modificar, se eu for por um caminho, eu chego lá mais rápido. Se eu for por outro caminho, eu chego lá mais devagar. Qual que é a certeza? Que eu vou chegar, só que quando? A gente não sabe, né? Então, o que vai fazer a Terra se transformar de verdade? É a nossa transformação. A transformação individual vai gerar uma transformação coletiva e aí o planeta vai, então, se solidificar, né, se consolidar no estágio de planeta de regeneração. Até lá ainda seremos um mundo de provas e expiações, deixando devagarinho essa condição para devagarinho ir na outra. Então, a evolução coletiva depende da evolução individual, né? E isso sem milagres, que milagres não existem, sem acontecimentos externos nem nada. É cada um de nós que vai promover a regeneração do planeta. Vocês sabem quem que é esse sujeito? O pessoal está afiado aí. Mahatma Gandhi, né? O Gandhi desencarnou em 1948, ele nasceu em 1869. Ele é muito conhecido pelo movimento de libertação da Índia, não é? Que era uma colônia britânica, um movimento baseado na não violência. Gandhi conseguiu a independência da Índia sem derramar uma gota de sangue, sem pegar nenhuma arma sequer, nem um canivete, nem uma faquinha de cozinha, né? A gente conhece muito essa face pacificadora dele. Porém, antes do Gandhi liderar esse movimento pela independência da Índia, ele liderou um outro movimento. Ele morou durante 20 anos na África do Sul. Alguém sabia disso aqui? É um fator que muita gente desconhece, né? E o que tem, infelizmente, ainda hoje, já foi mais forte no passado na África do Sul? Muito preconceito, né? Muito racismo. Tem um movimento de apartheid lá muito forte. Então, em 1900, mais ou menos, até 1920, o Gandhi morou na África do Sul lutando ali contra o racismo, contra o apartheid. Depois ele foi para a Índia para liderar essa onda de não violência para a libertação, né, para a Índia deixar de ser colônia britânica. O que o Gandhi falou, entre tantas outras coisas importantes? Seja você a mudança que quer no mundo. Olha que frase curta e que importante. Seja você a mudança que quer no mundo. Então, se o mundo de regeneração, se a chegada do mundo de regeneração depende da transformação de cada um de nós, o nosso comportamento dentro da casa espírita e principalmente fora dela vai ser determinante
para que esse estágio seja alcançado o mais rápido possível? Seja você. Você. Quantos vocês nós temos no mundo? Qual que é a população estimada hoje do planeta? Esse lindo globo azul, essa esfera azul, né, que a gente vê lá do espaço. Mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Esse número é tão grande que a gente não tem direito noção de quanto que é, né, 8 bilhões de pessoas. Mas nós temos noção de como a população vai crescendo de uma forma exponencial. A espécie humana surgiu na Terra mais ou menos há 200 mil anos, tá? Ainda não éramos como hoje, o Homo sapiens, não é? Aqueles primeiros, o Australopiteco, né? Aquele homem de Neandertal, essas coisas todas aí, 200 mil anos. E aí, no ano 1800, nós éramos 1 bilhão de habitantes. Então, 200 mil anos atrás, praticamente 200 mil anos antes de Cristo. A gente até desconsidera esse 1800 porque 200 anos é muita coisa, né? Levamos 200 mil anos para chegarmos na marca de 1 bilhão de habitantes, em 1800. E aí depois, em apenas 200 anos, nós atingimos 7 bilhões de almas encarnadas aqui na Terra. No ano 2000 éramos 7 bilhões. E agora, 2024, ou seja, 24 anos depois, já atingimos 8 bilhões. Olha que loucura, gente. Aonde vai parar isso? Vai parar aonde Deus, na sua sabedoria, achar que a Terra saturou, né? Ah, tá bom, já de espíritos encarnados aqui, não dá mais, vamos, né, começar a mandar o pessoal aí para outro planeta, né? Então, nós queremos de verdade que o mundo mude, né? Uma pergunta que a gente quer fazer, que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Eu quero que o mundo mude por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos, por quem eu gosto, né? Ou num sentimento egoísta, por mim mesmo, não aguento mais viver nessa bagunça que é o mundo aqui, então eu tenho que mudar. E o mais importante de tudo, para eu mudar, eu tenho que aprender a conviver. É necessário aprender a conviver. Eu diria mais, é urgente aprender a conviver. Tá? É urgente aprender a conviver. O nosso comportamento é um dos traços, então, que vai definir ou determinar a nossa forma de conviver com os outros. Então, né, depois desse preâmbulo aí, essa introdução um pouquinho longa, né, chegamos na resposta. Por que esse assunto é importante? Porque a gente precisa aprender a conviver um com o outro. Ao meu lado tem 8 bilhões de pessoas dividindo o mesmo planeta que eu. Ah, Marco, mas o planeta é tão grande, será? Será? Dependendo da distância que uma sonda espacial está ali navegando pelo espaço, a gente vai ser um pontinho desse tamanho, assim. E dentro desse pontinho existem 8 bilhões de espíritos encarnados. A gente precisa aprender a conviver. E aí a gente chega então no primeiro tópico, né, da nossa palestra de hoje. O comportamento do espírita dentro do centro espírita. Esse item, gente, é quase desnecessário falar, né? Por quê? Porque dentro do centro espírita, eu vou colocar até uma imagem aqui, ó, é tudo paz e amor, não é verdade? Ou deveria ser, né? Dentro do centro espírita, todo mundo é bonzinho, né? Eu duvido que hoje alguém chegou aqui e não foi recebido com um sorriso, né? Com quem tem mais intimidade, com um abraço, com um beijo. A casa espírita tem essa característica, né? Todo mundo é alegre, é bonzinho. E por quê? Porque o pessoal liga um modo de falsidade aqui dentro? Claro que não, não é? O centro espírita é um lugar que está constantemente visitado e amparado pela espiritualidade superior. Então, os fluidos, os eflúvios, as energias, chamem do que for, a atmosfera, o clima aqui dentro é muito bom. Então favorece a que nós demonstremos aquilo que de bom carregamos no coração, porque todo mundo carrega coisa boa no coração, né? Todo mundo, né? Da mesma forma que eu falei que eu duvido que alguém não foi bem recebido aqui, eu duvido que alguém, não só entre nós, mas em qualquer lugar do mundo, acorde de manhã falando assim, eu quero ter um mau dia. Ninguém acorda assim, todo mundo acorda querendo ser feliz, né, gente? Todo mundo acorda querendo conquistar coisas boas, viver bem, com saúde, se alimentar, fazer o que gosta, né? Então, a gente tem muita coisa boa dentro do coração. E o ambiente do centro espírita é favorável para que isso aflore dentro de nós, né? Porém, precisamos falar sim, não é? É quase desnecessário falar sobre o nosso comportamento dentro do centro, mas precisamos falar. Por que precisamos falar? Porque ainda aqui dentro existem características
que são inerentes ao ser humano, né? Ao ser humano que vive num mundo que está ainda no estágio de provas e expiações. Quais características são essas? Vaidade, orgulho, melindre, né? Cláudio, você é presidente do Sempre há quanto tempo? Acho que 5 anos, né? 5 anos. Tá. Teve uma eleição? Sim. Sim. Eu vou usar o Cláudio como exemplo, mas isso não significa que aconteceu aqui, tá? Mas teve a eleição, né? E aí o Cláudio foi eleito, tomara que por unanimidade ali, né? Alguém ali pode ter pensado assim, puxa vida, mas podia ser eu. Né? Pode ser. Por quê? Porque é uma característica do ser humano essa. Pessoa que está num cargo de destaque, né? Que está num cargo que remunera bem, né, Cláudio? Eu deixei de ser presidente da casa onde eu colaboro ali faz 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, né? E a gente ganha bem, né, Cláudio? Fica na foto, tem motorista, né? Tem o auxílio, como é que é? Auxílio moradia, auxílio Ganha bônus horas. Ganha bônus horas, mas vou falar, bônus horas sofrido, viu? Gente, o presidente do Centro Espírita, ele é um trabalhador como outro qualquer, né? Se precisar, tenho certeza que se precisar ir limpar o banheiro, o Cláudio vai. Né? Porque a gente tem que zelar pela casa. Então, os cargos dentro do Centro Espírita, presidente, dirigente, responsável, tal, são meramente títulos que uma convenção, um contrato, um estatuto pedem. Mas essa pessoa é um trabalhador como outra qualquer. Né? Quando eu era presidente, eu costumava dizer assim, eu estou presidente, eu não sou presidente. Né? Hoje eu não estou mais presidente, mas continuo colaborando na casa com o mesmo empenho, com a mesma boa vontade de quando eu estava presidente. Mas tem gente que não acha isso. A pessoa quer porque quer, fica com inveja. Né? Ou então, tem aquele trabalhador que fica com orgulho ferido. Né? Ele queria ser convocado para trabalhar na Câmara de Passe, só que tem pouco trabalhador no centro, então o dirigente do trabalho pede para ele, você não quer ficar na recepção, né? Recebendo pessoal, apontando onde sentar e tal, né? E aí ele fica na recepção contrariado, magoado, melindrado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o recepcionista de um centro talvez seja a pessoa mais importante dentro da casa espírita. Por quê? Porque imaginem alguém chegando pela primeira vez aqui no Segue a Jesus. A casa é grande, tem vários andares, não é? Tem horários diferentes e tal. E a pessoa vem angustiada, está com algum problema, precisa conversar com alguém. Aí ela encontra um recepcionista de cara fechada. Né? Pergunta alguma coisa, ele responde meio sem abrir a boca assim, vai por ali, né? Não pega bem, né? E se ele encontra um recepcionista alegre, bem-humorado, né? Com aquele acolhimento fraterno mesmo, meu irmão, minha irmã, vem aqui, senta, quer um copo d'água, o atendimento fraterno já vai começar, você vai subir, pode assistir a palestra, depois você vai receber o passo, essa pessoa vai voltar muitas vezes no centro espírita. Né? Então, o recepcionista tem uma figura importante, mas alguém pode se sentir diminuído e não ficar na Câmara de Passe e ser recepcionista. Né? Alguém pode ficar diminuído porque deu uma ideia lá numa reunião de diretoria e a ideia dele não foi aceita. Puxa vida, né? Minha ideia é tão boa, eu não entendo por que não foi aceita. E aí a ideia que foi aceita, ele vai colaborar lá de má vontade, ou não vai. No dia que estava combinado para realizar aquela tarefa, ele não foi, não apareceu, deu uma desculpa e tal. Então, qual que é o nosso comportamento aqui dentro do Centro Espírita? Nós somos trabalhadores de Jesus. Trabalhadores de Jesus para fazermos o que tiver necessidade de ser feito. Pendurar a bandeirinha no dia da festa junina, carregar a cesta básica da perua até a sala da dispensa, enxugar o vômito no chão daquela criança que chegou passando mal. É esse o nosso comportamento aqui. Então é quase desnecessário falar, mas é preciso falar. Porque de vez em quando a gente deixa aquele orgulho que já nos acompanha algumas encarnações vir à tona e isso atrapalha o nosso desempenho aqui dentro. Mas é só de vez em quando, né? Então a gente aqui dentro até que sabe bem como fazer, tá? E lá fora, gente, né? Coloquei uma imagem aí estilizada de uma grande cidade, de uma metrópole, trânsito, prédios altos, tal, né? O que acontece com nós espíritas quando atravessamos aquela porta e colocamos o pé na rua? Acontece alguma coisa? Não, mas não acontece nada. Eu continuo sendo eu, ele continua sendo ele. Acontece, gente. Os mais velhos, ou os mais jovens há mais tempo, devem lembrar de um desenho de quando eu era criança, um desenho do Walt Disney, que mostrava o Pateta dirigindo um carro. Não sei se alguém conhece esse desenho, né? Pateta é o
um dos personagens mais fofos da Disney, né? Aquele cachorrinho muito inocente, muito ingênuo, né? Tava sempre ali com o Mickey e tal. E aí eu não sei porque deu na cabeça do roteirista lá colocar o Pateta para dirigir, né? E na hora que ele senta atrás do volante do carro, ele transforma a sua personalidade. Quem não viu esse desenho, procura na internet, ele Pateta motorista, sei lá como é que vai ser, né? Ele fica furioso, ele quer cortar todo mundo, sai correndo, arranca com o carro, corta, né? Entra na frente dos outros, tal, uma barbaridade. E aí na hora que ele estaciona o carro e sai, ele volta a ser o Pateta de antes, né? Eu não vou dizer que tem espírita que sai do centro e vira Pateta, porque senão vão achar que eu estou xingando alguém, né? Vira o personagem da Disney, né, gente? Né? Tem espírita que vira o personagem da Disney. A personalidade muda. Aquele cara que era todo sorrisos dentro da casa espírita, que era todo solícito, e dava tapinha nas costas, tal, não sei o que lá, de repente encontra com alguém na rua e mal esboça um aceno, mal esboça um sorriso. O que aconteceu? Por que essa mudança de personalidade lá fora? Por quê? Às vezes porque a pessoa realmente não enxergou o outro, está atarefada, não liga, né? Eu faço palestra em muito centro e eu encontro pessoas na rua, para não correr o risco, eu vou cumprimentando todo mundo, né? Olha, tudo bem? Eu dou a mão, às vezes eu beijo, assim, tal. Eu não sei de onde eu conheço a pessoa. Às vezes eu nem conheço, a pessoa deve pensar, nossa, mas esse cara é um maluco, né? Acho que eu vou atravessar a calçada aqui porque eu não quero. O que ele veio falar comigo aqui? Mas é melhor ser assim do que a gente ignorar o outro, né? Mas pode ser que a gente ignore porque não está reconhecendo, está em outro ambiente, né? Está com outra roupa, sei lá, é outro dia da semana. A cabeça da gente tem essas coisas assim, né? E pode ser que aquele bom ambiente de dentro do centro espírita, que favorece, né, o afloramento de todas as nossas virtudes, lá fora fique meio amortecido, né? O ambiente lá fora não é igual aqui dentro. É lá fora que estão os nossos desafios. Aqui dentro nós nos preparamos para enfrentar esses desafios lá de fora, não é? Quando a gente reencarna, a gente vem com alguns objetivos, né? Quais são esses objetivos? Vamos ver o que a doutrina diz. Pegar lá o Livro dos Espíritos, a partir da questão 132, vai dizer que Deus nos impõe a encarnação para atingirmos a perfeição. Ok, né? Fomos criados simples e ignorantes, temos a eternidade para vivermos experiências, para progredirmos, para nos desenvolvermos, etc. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Dependendo do estágio onde a gente está, nossa encarnação pode ser uma expiação, uma missão, ou pode ser um misto de ambos. Todo mundo nasce com uma missão. A missão do espírita não precisa ser grandiosa, a missão do ser humano não precisa ser grandiosa. Ah, eu vou salvar o mundo, né? Eu vou fazer a diferença. Não, você pode fazer a diferença só ali dentro da sua casa, mesmo para 2, 3 pessoas. É uma missão bonita e válida, né? E para outros é expiação. A gente vem colecionando alguns erros em vidas anteriores e tem que agora compensar esses erros. Há ainda outra finalidade, pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Qual que é a nossa parte na obra da criação? A parte importantíssima, não é? Primeiro, a nossa evolução, e depois transformar o ambiente ao nosso redor. Jesus chegou num estágio de perfeição tão alto que a parte dele na obra da criação é gerenciar o planeta Terra. O Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, que quando a Terra se formou, Jesus já era perfeito, já era um espírito crístico e se reuniu com outros espíritos crísticos para da mente augusta dele sair toda essa maravilha que é o formato do nosso mundo. As cores das flores, as quedas d'água, a natureza, os animais, a espécie humana, tudo isso daí surgiu da mente de Jesus. Ele está fazendo a parte dele na obra da criação. Nós temos também a nossa parte no dia a dia aqui da obra da criação. Porém, antes de nós chegarmos nesse estágio de co-criadores, não é que André Luiz fala que Jesus é um co-criador, a gente vai caminhando devagarinho, e aí como que uma criança começa a andar? Nasceu o bebezinho ali e tal, como que ele começa a andar? Tentativa e erro, né? Ele vai, se apoia, tropeça, cai, levanta, vai de novo, cai. A gente cai muitas vezes no nosso desenvolvimento espiritual. Não é errado cair. Não tem problema nenhum cair. O ruim é cair e ficar caído, né? A gente tem que levantar. Isso, metaforicamente falando, cada um vai interpretar aí, né, de acordo com o seu entendimento. Quando nós vamos caindo aí no nosso desenvolvimento espiritual, nós podemos colecionar inimizades.
dependendo do tipo de queda que eu tive, no meu equívoco, eu posso levar outra pessoa junto comigo para baixo. Eu posso prejudicar alguém, eu posso causar prejuízo, eu posso trair, eu posso cometer crimes contra essa pessoa, né? Ah, Marcos, mas será? Todo mundo aqui no Centro Espírita? Nessa encarnação não, mas em encarnações passadas sim. Por isso que Jesus fala para a gente não julgar, a gente não lembra o que fez no passado, né? E aí quando a gente vai colecionando essas inimizades, então precisa da compensação, é a lei de causa e efeito. E é aí que surge o desafio nosso de cada encarnação. É aí que a gente precisa colocar em prática tudo que a gente aprende dentro do Centro Espírita. A paciência, a tolerância, né? A benevolência, a compreensão para com os outros, o perdão incondicional, o amor incondicional, gente. Por quê? Porque é lá fora, lá na rua, lá na nossa casa, lá no ambiente onde eu trabalho, que eu vou encontrar o meu chefe chato, a minha cunhada que abusa de mim, a minha sogra que vive pegando no meu pé. Não é verdade? É lá fora, não é aqui dentro do Centro Espírita, né? É lá fora que eu vou encontrar os criminosos, que eu vou encontrar um político corrupto, que eu vou encontrar um artista ou um jogador de futebol famoso que traiu a esposa, traiu o marido. Também essa semana está aí, né? Essa semana e semana passada, estava dizendo que não sei quem traiu não sei quem, a pessoa está grávida, não sei o que lá. Não sei o que interessa para a gente isso da vida dos outros, né? Mas é lá fora que eu vou ver essas pessoas e aí eu vou treinar o meu não julgamento. É lá fora que eu vou me deparar com os vícios que eu habituei o meu organismo físico e o meu organismo espiritual a conviver durante muitas vidas. Cigarro, álcool, drogas de tudo quanto é tipo. Cigarro e álcool são drogas, mas são drogas aceitas pela sociedade. E o espírita tem que parar de ser hipócrita e encarar essas coisas como drogas também. São drogas, né? É lá fora que eu vou ser tentado pela internet, hoje principalmente os mais jovens, que abre a porta aí de todo um submundo horroroso que existe por causa da inferioridade nossa aqui da Terra ainda, não é? E que a gente tem que ser muito bem estabelecido na nossa educação que recebe em casa ou fora dela, para não cair nesse tipo de engano por aí. É lá fora que eu vou fazer tudo isso aí, né? E aí eu pergunto, qual que é a nossa reação diante de tudo isso? Como que eu me comporto na hora que eu me deparo com todas essas pessoas ou com todas essas situações? Né? Eu pratico alguma coisa dessas? Imagina, Marcos. Estou aqui, ó, terça-feira de noite, né? Venho no Segue a Jesus religiosamente 2 vezes por semana. Eu não faço isso, não faço nada disso. Né? Essa palestra não devia nem ser para mim. Sabe quem devia estar aqui? O meu vizinho. Porque, nossa, aquele cara aí devia estar ouvindo isso, né? Pode ser que teu vizinho sim, mas aí eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta teórica, que ninguém precisa responder não, né? Alguém aqui já pensou em sonegar imposto de renda? Eu não disse nem se sonegou, estou pensando em sonegar, né? Ah, eu vou colocar o recibo de um dentista 2 vezes, que eu já coloquei no ano passado, mas eu vou colocar de novo aqui, porque esse governo é ladrão, né? Então vai diminuir um pouquinho o imposto que eu tenho para pagar, ou eu vou receber uma restituição a mais, né? Alguém já fez isso? Ou no tempo do telefone fixo, que hoje o celular é mais raro acontecer isso, né? Mas no tempo do telefone fixo eu estou lá em casa e tal, e aí de repente o telefone toca, e aí eu falo assim pro meu filho, se for fulano, fala que papai não está. Né? Fala que papai está tomando banho. Né? E aí a criança atende e fala assim, meu pai mandou falar que não está. A criança faz isso, né? Mas se a gente fez alguma coisa dessa, gente, o que a gente está ensinando aí para as nossas crianças, né? O que adianta eu ter um discurso e no dia a dia ter um comportamento contrário àquele discurso? O que meu filho vai aprender? Eu ficar falando para ele assim, filho, não pode mentir, é errado. Ou ele vai aprender a mentir quando for conveniente. Fala papai pro amigo que o papai não está, porque esse cara aí é chato. Né? Então quando é conveniente ele mente. Né? Olha a nossa responsabilidade na educação de uma criança. Então, de repente, a gente fez isso, não faz mais, tudo bem, não tem problema se fez também, a gente está aqui para aprender, né? Mas é muito importante ninguém aqui ser hipócrita. Por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Porque os fariseus eram uma categoria, né, lá em Jerusalém, uma categoria de pessoas que entendia muito de leis. E como eles entendiam muito de leis, eles falavam muito, tudo que as pessoas deviam fazer, falavam, mas não praticavam. Né? E a gente precisa praticar. Esse negócio de praticar a lei é tão importante que em 2013
o governo brasileiro lançou essa campanha, diga não às pequenas corrupções. Olha só que loucura, gente. Não sei se vocês se lembram disso. Entre 2003 e 2014, essa campanha foi veiculada. Se vocês procurarem na internet, vão achar ainda. Da CGU, com Controladoria Geral da União. Falsificar carteirinha de estudante, fazer gasto em TV a cabo, apresentar atestado médico falso. É sexta-feira, eu vou passar no posto de saúde de manhã, já pego um atestado lá e no final de semana fica mais comprido. Né? Tem gente que pensa assim, gente. É o estágio dele, é o momento dele daquele jeito. A gente tem que evitar fazer isso. E olha que interessante, colar na prova. Até uma escola, né, gente? O ato de colar na prova, você está enganando o professor? Tá nada, eu sou professor, gente. A gente vê tudo o que está acontecendo na classe. O aluno que acha que não está vendo, ele todo nervoso, né, virando a borracha, pegando o papel de baixo, se olha para um lado, olha para o outro, né? É bobo, gente, a gente vê tudo. Ele está enganando a ele mesmo, né? Então, diga não às pequenas corrupções, né? Se eu vejo um crime acontecendo, como é tão comum aí no nosso mundo acontecer, não é? Se eu vejo uma denúncia de um determinado político fazendo tal coisa, tal, que tipo de pensamento que vem na minha cabeça, né? Ah, ele foi preso? Bem feito, tinha que ser preso mesmo, né? Tomou prejuízo? Ah, devia ter sido um prejuízo maior. Morreu por causa de alguma ação ali mais extrema? Tinha que ter morrido mesmo. De repente a gente não fala, mas a gente pensa essas coisas. Se a gente pensa dessa forma, a gente ainda não entendeu a proposta do Espiritismo, que vem nos dizer que nós temos inúmeras existências, né, e que nós devemos amparar aquele que erra. Ah, Marcos, mas o criminoso não merece pagar pelo que fez? Merece. Mas o nosso desejo de justiça, ele é um desejo de justiça que vai levar à correção daquele irmão que errou, ou é um desejo de vingança que eu tenho da minha parte? Existe uma diferença pequena entre essas duas coisas que vai dizer do que eu estou carregando dentro do meu coração. E aí Jesus falou que o nosso tesouro está dentro do nosso coração, né? Eu escrevi para a revista O Semeador da FESP um artigo chamado A Revolução do Amor. Acho que vai ser publicado no próximo número da revista. Quando eu recebi esse tema, né, a Vera Milano é a diretora da área doutrinária da FESP. Algumas pessoas devem conhecê-la aqui, né? Eu tenho contato bastante frequente com a Vera, né? Aí eu estava conversando com ela, puxa, falar de revolução e de amor parecem duas coisas antagônicas, né? São palavras que não combinam entre si. Aí ela me disse assim, Marcos, as pessoas precisam de quem fale do amor de Jesus pela humanidade. E, mesmo que alguém não goste dessa expressão, Jesus foi um grande revolucionário, né? Ele veio fazer essa revolução do amor. Só que é uma revolução sem armas, é uma revolução sem violência, igual o Gandhi, né, que eu estava falando aí, né? Quem que praticou essa revolução do amor? Francisco de Assis. Nós devemos amar os animais como Francisco de Assis amou. Devemos amar os pobres e os doentes como o Dr. Bezerra de Menezes amou. Devemos amar os desvalidos de toda sorte como a irmã Dulce amou. Devemos amar os invisíveis socialmente como o padre Júlio Lancelotti ama. Invisíveis socialmente. Quantos de nós vamos todo dia na mesma padaria comprar pão e tem aquele senhor sentado na porta da padaria? E eu até me digno de vez em quando a dar um pedaço de pão para ele, a comprar uma pizza, a pagar um café, mas eu nunca parei para conversar com ele, ele é invisível para mim. Às vezes, isso pode parecer muito duro que eu vou falar, mas eu dou alguma coisa para ele porque eu me sinto incomodado com a pessoa, com a presença dele ali, e não porque eu quero ajudar. Eu não sei o nome dele. Eu não sei por que ele está aí, mas eu sei que todo dia ele está aí. E aí, na hora que eu volto para minha casa quentinha, nesse frio que está fazendo agora no inverno aqui, tomo meu banho quente, dentro da minha cama quente, para onde aquele senhor vai? Dormir no papelão, debaixo de uma marquise? Ele é um invisível socialmente. A gente não deveria deixar essas coisas acontecerem. Como? Praticando a revolução do amor. Chico Xavier praticou a revolução do amor como nenhum outro ser humano fez, pelo menos na era moderna nossa aqui. Acolhendo mães desesperadas, órfãos, necessitados de tudo. O Chico atendia, acolhia, abraçava, amava. Amava. Ninguém pode alegar que a gente não sabe o que fazer, gente. 1.500 anos, 1.400 anos antes de Jesus nascer, o Moisés, que foi um grande médium, nos apresentou os 10 mandamentos, né? E que naquela época eram determinações assim,
majoritariamente proibitivas, né? Se nós pegarmos os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não desejar o que é do outro, não dar falso testemunho. Por quê? Porque nós vivíamos na nossa infância espiritual. E aí vamos imaginar uma criança de 4, 5 anos. Ela está engateando ali, indo colocar o dedinho na tomada. Não adianta você falar assim para ele, olha, ali na tomada tem um fluxo de elétrons que gera uma corrente elétrica. Se você colocar o dedo lá, esse fluxo vai vir para o teu dedo e você vai tomar um choque, vai sentir uma sensação ruim. Adianta falar isso para ela? Não adianta, ela não vai entender. O que você tem que falar para ela? Não coloca o dedo na tomada. Né? De uma forma suave, tranquila, né? Mas enfática, não coloca. Foi isso que Moisés fez ali com os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo. A humanidade evoluiu um pouquinho, teve 14 séculos mais ou menos para assimilar os 10 mandamentos, e aí aconteceu talvez o fato mais importante na história do nosso planeta. Numa noite, na cidade de Belém, não é? Nasceu Jesus. Encarnou entre nós, Jesus. Encarnou. Uma coisa que não tem a ver com o título da nossa palestra, mas vale a pena falar. Jesus não reencarnou na terra. Jesus encarnou. Por quê? Ele é o governador espiritual. Ele já era perfeito quando a terra foi feita. Tem muita gente que acha que Jesus teve outras vidas aqui. E foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Não foi, gente. Jesus é um só. Jesus é um só. Ele encarnou essa única vez aqui na terra. Né? Fisicamente, ele como filho de Maria e José. E na vida dele, ele vai dizer assim, vocês podem pegar as leis de Moisés, os mandamentos, podem pegar tudo aquilo que os profetas ensinaram, podem pegar toda a lei, né, que hoje para a gente é o Antigo Testamento, mas para eles era a lei. Tem 613 códigos diferentes no Antigo Testamento que regem o comportamento religioso e social dos judeus. 613. 10 mandamentos e mais 603 leis normais. Tá? Jesus fala, vocês peguem tudo isso e resumam nisso aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Temos dúvidas de como devemos nos comportar dentro e fora do centro espírita? O Evangelho de Jesus é uma cartilha de comportamento para a humanidade. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo traz explicações ótimas à luz da doutrina espírita sobre os princípios morais ditos por Jesus. Mas aí isso significaria, se ele fosse a nossa tábua de salvação, que só os espíritas estariam destinados à felicidade e ao progresso. Isso não é verdade. Qualquer um, até aquele que diz que não tem religião, se seguir o que está escrito lá no Evangelho de Jesus, que conta a vida de Jesus, né, os 4 evangelistas que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai viver bem, porque ele vai amar a Deus sobre todas as coisas. Esse comportamento vai se refletir no seu respeito à natureza. Tão necessário hoje no mundo que nós precisamos, respeito aos animais, respeito às matas, respeito às águas, preservar para poder continuar vivendo aqui. E ele vai amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu desejo para o outro mesmo que eu queria receber, o que isso significa? Se eu estou com fome, eu queria que alguém me desse um prato de comida. Se eu estou doente, eu queria que alguém me desse remédio. Se eu tenho frio, eu queria que alguém me agasalhasse. Se eu preciso desabafar, eu queria que alguém me ouvisse. É isso fazer para os outros o que eu gostaria para mim. Se eu quero para mim, eu faço para os outros também. Alimento, agasalho, dou o ombro amigo, dou o medicamento. E o medicamento às vezes pode vir na forma de palavra, de sorriso. Né? Não existe coincidência, né? Eu recebi pelo WhatsApp, hoje de manhã, 2, como é que chama? 2 postagens, né? Não sei como é que chama isso, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Depois que conhecemos Jesus Cristo em profundidade, é impossível sermos o mesmo. Esta frase é da Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco. Não deu nem tempo de... Eu ia incluir aí, gente, mas... Eu não conseguia digitar, brincadeira, né? Eu ia incluir, mas não deu por outros motivos. Mas isso daqui teve um peso muito grande, né? Meu dedinho cortado, né? Depois que conhecemos Jesus Cristo em profundidade, é impossível sermos o mesmo. Em profundidade, na hora que eu entendo o que Jesus quis nos dizer, é impossível ficar indiferente à dor do meu semelhante.
É impossível viver da mesma maneira que eu vivia antes. E o outro que eu recebi é uma frase do Chico, né? O Espiritismo, de fato, liberta as consciências aprisionadas, mas é o Evangelho que lhes ensina o que fazer com a liberdade adquirida. O Espiritismo vai nos trazer informações valiosas para nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, a nossa moral. Só que se eu não basear isso no amor ensinado por Jesus e que consta nos Evangelhos, eu vou ficar com isso só na teoria. Para eu colocar em prática, eu preciso do Evangelho na minha vida. E eu repito, não precisa ser religioso para praticar o Evangelho. O Francisco de Assis dizia para os seus seguidores: preguem o Evangelho o tempo todo. Se necessário, usem palavras. O nosso comportamento tem que ser um constante pregar do Evangelho. Um constante pregar do Evangelho. Para finalizar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem um título pesado, Sede Perfeitos. Né? Olha só que convite que Jesus nos fez. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus está nos pedindo para nos mirarmos em Deus. Né? Difícil? Vamos nos mirar nele, então. Quem é o tipo que Deus ofereceu à humanidade mais perfeito para ser seu modelo e guia? Vede Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos. O que está dizendo lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A gente se esforça todo dia. O que é domar, gente? Olha como Kardec escolheu bem as palavras, né, para colocar ali. Domar. O que a gente doma um animal selvagem, né? Quem que eu estou domando no dia a dia? Eu. Né? Aquela personalidade que está dentro de mim, os meus instintos, a minha vontade de me achar superior aos outros, o meu orgulho, aquilo tudo que me faz me sentir diferente. E eu não sou diferente. Eu sou uma individualidade com a minha personalidade, mas eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Nós somos todos iguais, estamos todos na mesma caminhada. Todos os dias nós devemos nos esforçarmos para promovermos essa transformação moral. Aí, o nosso comportamento dentro do centro espírita vai ser igual ao nosso comportamento fora do centro espírita e vai ser um comportamento condizente com aquilo que Deus espera de nós. Condizente com os habitantes de um mundo promovido pelo planeta de regeneração. Eu espero que todos nós estejamos nesse mesmo barco. Agradeço bastante a atenção de vocês. Foi uma honra e uma alegria para mim estar aqui. Muito obrigado. Oi, gente. Estava ligado, né? Eu achei que você tinha desligado. Bom, gente, nós temos ainda alguns minutinhos, uns 10 minutinhos. Alguém gostaria de fazer perguntas, né? O Marco falou que pode ficar com a gente a noite toda respondendo perguntas. Não tem problema. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitando, eu acho que todo mundo está refletindo muito sobre o que foi dito hoje. Nós vamos lembrar da nossa reforma íntima, né, Marcos? Quando é um exercício, se nós não fizermos, nós não nos transformamos. Não eliminamos os nossos defeitos e vícios, né? Você estava fazendo, né, explanando a sua palestra e me veio isso de realmente, é o que a gente sempre fala na Casa Espírita, né? Essa importância de nós fazermos esse exercício diário, porque é difícil, não é fácil para todos nós. E se nós não fizermos, isso nunca vai se tornar natural em nós. Então você trouxe isso com bastante propriedade e para a gente realmente refletir, como é que estamos, né? Porque não é só aqui. Aqui, como você falou, o ambiente proporciona isso. Mas é da porta para fora, né? Que nós temos que ter essa transformação. E aí, alguma pergunta? Acho que foi tão bom. Eu acho que foi tudo tão claro, tão explicado que
Não precisa nem perguntas hoje. Obrigado, viu? Então, gente, esse exercício da reforma íntima é necessário, né? O esforço tem que ser diário, como a Ana falou e eu tinha comentado. E por que isso às vezes parece que é tão difícil? Nessa fase de transformação do estágio evolutivo do planeta, alguns espíritos que não reencarnavam há muito tempo têm oportunidades, pela misericórdia divina, de voltarem aqui. Às vezes, são espíritos que estavam há muitos anos no espaço, séculos, 200, 300, 500 anos no espaço, sem voltarem à Terra. Por quê? Porque são irmãos nossos empedernidos no mal, com compreensões equivocadas. E no mundo de regeneração, eles não terão oportunidade de ficar lá. Deus, na sua misericórdia infinita, na sua bondade infinita, permite que eles venham à Terra pela última vez para modificarem-se um pouquinho. Se eles mostrarem um mínimo ali, não é, de arrependimento, alguma coisa, dentro dessa misericórdia divina, talvez eles tenham mais chances e ainda continuem reencarnando aqui. E essas pessoas nascem aonde? No meio de nós. No meio de nós. Podem vir como um filho nosso, aquela criança rebelde, cheia de comportamentos que você fala, meu Deus, da onde que ele puxou isso? Né? Pode ser o adolescente que mora na nossa rua, que ouve som alto, que passa com a moto fazendo barulho de madrugada. Né? Pode ser aquela pessoa destemperada no trânsito, que por qualquer motivo briga, saca uma arma. Né? São pessoas que não têm o traquejo social porque estão desacostumadas a viver aqui na Terra. Nós temos que ter uma paciência, uma tolerância infinita com essas pessoas. Infinita. E além disso, nós temos que amar essas pessoas. É aí que pega, né? Nós temos que amar. Temos que amar. Sou eu que estou falando isso? É novidade? Jesus falou, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos prejudicam. Eu falei que desde criança, né, eu vejo, ouço e tal, é lógico, né, com o tempo aprendi a disciplinar a minha mediunidade, mas vou contar um caso para a gente encerrar aqui que é interessante. Uma vez, quando nós tínhamos uma pessoa que frequentava não, ela ia ao centro, sempre pedia ajuda. Ah, estou com fome, me arruma alguma coisa para comer e tal. E a gente dava, e essa pessoa era usuária de droga. Né? E esse é um dilema que a gente vive aí na cidade grande, né? Puxa, e se eu der e ele vender para fazer outra coisa? Né? Aí eu estava meditando, né, se valia a pena continuar atendendo aquela pessoa ou não. E aí um leitor, né, com quem eu converso bastante, apareceu do meu lado e falou, Marcos, pega o teu evangelho. Aí eu peguei o evangelho, abre naquela parte lá do Sermão da Montanha que Jesus fala, né, amai os vossos inimigos, tal, lê. Li, né, tal. Ele falou, e aí, né, depois tem a vírgula? Aí eu falei, não tem vírgula. Acabou, ele falou, eu pensei que o teu evangelho tinha uma página a mais que o meu não tem. Falei, como assim, né? Ele disse, não, porque o teu tipo de dúvida vai surgir na cabeça de quem lê o Evangelho e está escrito assim, amai os vossos inimigos, vírgula, desde que ele não use droga, desde que ele não seja homossexual, desde que ele torça para o time que você está. Não tem essas coisas no seu Evangelho? Eu falei, não tem. Então ele falou, é para amar todo mundo. É para amar e ajudar todo mundo. Se a pessoa vai dar um destino diferente daquele que você imagina para o objeto que você deu para o alimento e tal, é problema dela. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Porque naquele dia que você acha que ele vai vender, ele pode estar realmente com fome. E o alimento que você está dando vai fazer a diferença. Não dele morrer ou dele continuar vivendo, porque esse pessoal é muito resistente. A vida ensina eles a serem muito resistentes, né? Mas pode ser a diferença dele não cometer uma loucura, dele não querer ir assaltar alguém, dele não querer fazer alguma coisa. Você pode ser responsável por alguma coisa que ele vai fazer uma quadra fora aqui do centro. Uma quadra fora aqui. Então, gente, é difícil, mas a gente tem que praticar. Por que tem que praticar? Porque quanto mais a gente pratica, aquilo vai se tornando uma coisa natural na nossa personalidade. Vocês conhecem o Usain Bolt? É um jamaicano, né, que hoje já está aposentado, mas ele foi recordista mundial, né, dos 100 metros rasos. Corria 100 metros em 9 segundos e alguma coisa, uma coisa absurda, assim, né? Então, aí eu fico pensando assim, o Usain Bolt, ele nasceu correndo já?
Será que no berçário ele era o nenê que engatinhava mais rápido? Acho que não, né? O que ele fez? Ele treinou até chegar nessa condição, né? A gente tem que fazer a mesma coisa com a bondade, com o sorriso, com a paciência. Você não tem o hábito de sorrir para os outros? Comece sorrindo timidamente, né? Vai ser um sorriso meio esquisito, sorriso amarelo, o pessoal fala. E vai sorrindo. De repente aquilo vai ser natural na tua personalidade. Quando você deixa de falar mal de alguém que não está presente ali, se alguém fala mal, você tenta mudar o assunto, falar bem, ou se não tem jeito mesmo, sair da roda ali e tal, não sei o que lá, tem gente que vai te achar antipático, né? Ele não participa dessas conversas aqui, não faz mal, é melhor você estar achado antipático do que participar desse tipo de conversa, né? Muitos comportamentos nossos, a gente tem que ir insistindo, porque eles são contrários ao que a maioria faz, né? Ao que todo mundo faz. E aí tem aquela brincadeira, né? Mas a minha mãe falava assim, você não é todo mundo, não é assim, né? Mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo, né? Então todo mundo faz, todo mundo dá risada daquela piada preconceituosa, todo mundo bebe na festa. Será possível que a gente não consegue se divertir sem beber, gente? A gente consegue, se diverte bastante mesmo, né? Então, você tem que ir fazendo escolhas na sua vida. E essas escolhas vão determinar em que posição você vai estar na hora que voltar para o mundo espiritual, né? A nossa posição no mundo espiritual, ela depende da nossa frequência mental. As minhas escolhas vão determinar em que faixa mental que eu vou estar na hora que eu voltar para o mundo espiritual. E conforme eu vou praticando aquilo todos os dias, eu vou incorporando aqueles bons hábitos à minha personalidade. E aí, a gente pode se tornar aquela pessoa que todo mundo fala, pô, ele é legal, né? Eu gosto de ficar perto dele. Puxa vida, alguém precisa de alguma coisa? Chama lá, chama o Cláudio lá, ele sempre arruma alguma coisa para alguém, né? Tem gente que é assim, não tem gente que é assim, né? Eu não sei resolver, mas vai lá que o Cláudio resolve. Olha que bacana. Imagine quando todo mundo, ou a maioria, tiver uma condição dessas. O que vai acontecer? O nosso planeta vai estar regenerado. Ainda vão existir coisas ruins. O planeta regenerado não é um mundo feliz, não é um mundo perfeito. Porém, nele, diz o Espiritismo, que o bem vai predominar sobre o mal. Né? Ainda vai existir o mal, mas o bem vai predominar. Então, quando isso acontecer, a gente vai ser mais feliz do que é hoje. Questão de prática, questão de hábito. É igual pegar peso. Ninguém começa com com uma barra cheia de anilha ali. É devagarinho, vai aumentando a carga conforme vai treinando. Daqui a pouco você está levantando ali 200 quilos. Está até duvidando que está levantando aquilo. A bondade, a consideração, a tolerância é treino, gente. A gente vai treinando. Impossível de jeito nenhum. Quanto mais a gente treina, mais fácil fica. É isso que eu queria falar. Então, Marcos, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Com certeza estará em outras oportunidades, né, Cida? A Cida é nossa responsável pelos eventos da nossa casa. E enfim, foi muito bom ter você essa noite conosco, trazendo todo esse conteúdo e que nós possamos, né, refletir sobre tudo que foi trazido, sobre o nosso comportamento, sobre como devemos agir enquanto espíritas, né, que somos, que estamos buscando trabalhar todo esse nosso dia a dia, o nosso comportamento, as nossas ações, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e ser exemplo para todos aqueles que nos odeiam, e assim a humanidade se transformando, né? Sem cobrar dos outros, né? Então, mais uma vez o nosso agradecimento, tá? Então, por favor, fique à vontade, que você realmente possa ser envolvido em muita luz, Marco, por todo esse conteúdo que nos trouxe. Bom, gente, antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, eu queria dar alguns recadinhos, tá? Nós estamos com o nosso curso presencial de preparatório, iniciando agora em agosto. Se vocês conhecerem alguém, né, que quiser fazer, as inscrições estão abertas aqui na nossa secretaria, tá bom?
E nós temos também o curso online, mas o online é mais, hoje foi muito bem falado, né, pelo Marcos, a necessidade que nós temos de retornar à casa, retornar ao nosso trabalho. Muitas vezes nós achamos que é uma pequena parcela, é uma pequena, mas nessa soma dessa pequena parcela, que como nós um dia chegamos, seja essa casa ou outras casas, encontramos alguém que nos acolheu, um sorriso, que nós possamos ser agora esses que estão à frente, mesmo ainda com a nossa imperfeição, com as nossas dificuldades, mas que nós possamos, né, estar presente. E também, como o Marcos falou, nós temos muita procura de pessoas de outras cidades, outros estados, outros países, que também querem ter acesso ao conhecimento. E ainda bem que a tecnologia hoje nos permite isso, né? Mas nada como essa energia que a gente encontra nesse encontro, né? Pessoalmente com todos aqueles que compartilham dos mesmos objetivos que nós. Tá bom? Então, além disso, semana que vem teremos mais uma palestra com o Manuel, que também vai trazer um tema muito gostoso para todos nós, né? Que é as migrações planetárias e os exilados de Capela. Então, se você quiser estar conosco também, Marcos, teremos muito prazer que você esteja conosco. Então, convidamos a todos, tá? Se tiver algum aluno aqui das escolas básicos, mediúnicos, aprendizes e do GTM, que não deu o nome, né, nas listas, por favor, deem, porque é um abono de falta durante o ano, uma falta só, tá, gente? Mesmo que vier nas 2 palestras, é uma única falta. Mas é muito importante, a gente recebe muito estando aqui presente. A energia que é plasmada em toda a nossa casa, seja em trabalhos, seja em encontro como esse, seja em aulas, nós sabemos que vai nos fortalecendo cada vez mais para que a gente dê continuidade à nossa jornada aí fora. Tá bom? Então, eu queria agradecer ao Tássilo, que veio aqui, também está aqui com a gente, a Cida, né? Toda a equipe, todos os diretores que aqui estão presentes, né? A parte dos conselheiros também, todo colaborador, todo aquele assistido também que veio estar participando conosco. É uma grande alegria para todos nós, tá? Estarmos nessa troca de energias, tá certo? Então, nós vamos partindo então para o nosso encerramento, para a nossa prece, convidando a todos, aqueles que se sentirem à vontade para fecharem os olhos e sabermos deste grande plano de bondade, desses benfeitores que nos dão toda a sustentação, que hoje estão em festa, vendo que a cada dia a nossa casa vai retornando como sempre esteve, retornando a trazer o conforto, o consolo e principalmente a esperança a todos aqueles que chegam até nós, que chegam aqui buscando uma palavra amiga, buscando um sorriso e principalmente se sentindo acolhidos e em paz. Vamos agradecendo então a toda a equipe da espiritualidade que dirige essa nossa casa, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por todos os ensinamentos que nos deixou, que possamos ser os verdadeiros cristãos, seja no nosso lar, com os nossos familiares, amigos e principalmente exercitando o amor ao próximo, acolhendo, sorrindo,
ouvindo aqueles que não estão conosco no convívio diário, no convívio através de todos os vínculos que nós temos. Que possamos ser aquela luzinha que vai despertar em cada coração a esperança para continuar a sua jornada, buscando o seu objetivo. Então, mais uma vez, que Jesus possa envolver o Marcos em muita luz, para que ele possa estar levando todas essas reflexões, não só à nossa casa, mas a todos os lugares que lhe forem permitido. Que ele esteja fortalecido e amparado sobre a sua luz, mestre de amor. E agradecendo ao nosso Pai por todas as oportunidades que temos de nos melhorar a cada dia. Então vamos pedindo permissão para encerrarmos esse nosso encontro desta noite, felizes, e que possamos levar esta paz a todos aqueles que encontramos em nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.